Olá! Hoje o nosso assunto é alfabetização. Para quem faz qualquer concurso na área dos anos iniciais do ensino fundamental, essa é uma temática extremamente importante. A gente sabe que a gente tem um nó muito grande na alfabetização atualmente e a gente tem programas específicos do governo federal tentando, através da formação dos professores, relacionar a formação com os resultados que os alunos têm na alfabetização e tentando desfazer esse nó. Então, esse é um assunto que quem está buscando a sua vaga de professor para os anos iniciais do ensino fundamental, e muitas vezes até mesmo para a educação infantil, precisa conhecer, precisa saber um pouquinho. O que a gente vai discutir hoje aqui é sobre essa ideia, que é uma ideia de uma autora muito conhecida, a ideia da Magda Soares, que é uma ideia de reinventar a alfabetização. E se a gente fala de reinventar, obviamente, é porque inicialmente a gente tem que pensar que já houve um processo que precisa ser alterado para ser reinventado. Então, na realidade, a Magda, para quem, acho que todo mundo já conhece um pouquinho da Magda, mas vamos falar um pouquinho dela. Magda foi uma das grandes autoras responsáveis por uma discussão que é fundamental hoje na educação, e especialmente nos anos iniciais, quando a gente cuida dessa ideia da alfabetização, que é a discussão sobre o letramento. A ideia do letramento, a ideia da gente trazer para a criança os usos sociais da leitura e da escrita, é uma ideia que hoje se encontra presente em toda a discussão de alfabetização e que chega aqui ao Brasil tendo como porta-voz, uma das grandes autoras foi Magda Soares. A discussão de letramento não começa aqui no Brasil, ela chega aqui com um termo de literacy, que como não tem uma tradução específica, foi adaptado para essa palavra que a gente usa e ouve tão constantemente, que é letramento. Então, assim, ela vem discutindo essa ideia da alfabetização, ela tem alguns livros referentes a isso, ela é uma linguista e, portanto, ela olha para essa questão da alfabetização por um viés da linguística, pela ideia da linguística, por assim dizer, e ela vai, então, envolvida nessa perspectiva de alfabetização das crianças, discutindo não só as perspectivas das teorias que vêm chegando em cima da alfabetização, que vêm formulando suas ideias em cima da alfabetização, mas também em cima de todo o cenário atual de alfabetização, em cima de todo esse cenário do nó que a gente tem aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Lembrem sempre que uma ação principal do governo federal nos últimos 2, 3 anos, foi a criação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAEC. O PNAEC é um pacto entre o governo federal e os municípios e estados que quiseram participar, envolvidos nessa perspectiva da avaliação. E ele aposta maciçamente na formação dos professores, justamente para tentar reverter esse cenário tão nefasto da alfabetização. Cabe a gente lembrar que, desde que o ensino fundamental ganhou a organização em 9 anos, e a gente está falando de 2006 para cá, que foi justamente quando isso aconteceu, estão frequentando as classes iniciais de alfabetização, ou seja, o primeiro ano de escolaridade, crianças, às vezes, com 5 anos de idade. E isso é uma grande preocupação, porque o processo de aprendizagem das crianças, ele muda muito de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas experiências. E a ideia do ciclo de alfabetização, a ideia de você ampliar o ensino fundamental para 9 anos, foi justamente uma ideia de você oferecer às crianças mais possibilidades para que elas se relacionassem com o mundo da leitura, o mundo da escrita, ou seja, que elas tivessem mais experiências de letramento. Na realidade, nem sempre isso é o que acontece. Então, a gente precisa pensar nesses processos de alfabetização, pensar na prática pedagógica do professor, pensar nessa relação para poder escolher caminhos, possibilidades, trajetórias e, de fato, dar à criança a oportunidade de se alfabetizar. Então, a Magda vai dizendo que o acesso ao mundo da escrita
se faz basicamente por duas vias. Essas duas são, uma através do aprendizado da técnica. Para ela, a alfabetização envolve uma técnica, envolve um processo de codificação e de decodificação. Então, você tem que, para isso, conseguir relacionar sons com letras, fonemas com grafemas, seja para codificar ou para decodificar. Envolve também aprender a segurar um lápis, aprender que se escreve de cima para baixo, aprender que se escreve da esquerda para a direita e assim por diante. Todas essas aprendizagens são aprendizagens que dizem respeito à técnica, ou às técnicas necessárias para que uma criança se alfabetize. É preciso a gente lembrar sempre que tanto a perspectiva da escrita, de como se segura um lápis, da utilização do caderno, da posição correta de um livro, são atributos culturais. É a nossa cultura quem determina que seja dessa forma. Se a gente for pensar em culturas no Oriente, a gente sabe que nem sempre a ideia de ler da esquerda para a direita está presente no mundo inteiro. Em algumas culturas você lê ao contrário, você lê da direita para a esquerda. Ao invés de você ler de cima para baixo, você lê de baixo para cima. Então, quem tem que ensinar essas coisas para as crianças é a escola. A escola tem essa função. E essa função está especificamente relacionada à questão da técnica da alfabetização. Muitas vezes a gente vê a criança que segura o lápis de forma equivocada, e isso você vê não só nos primeiros anos. Quem trabalha com crianças em outras séries, em séries mais adiantadas, ainda encontra até hoje, garanto, crianças que seguram o lápis assim, ó, tá dando para você notar? Assim, ou então que colocam o lápis aqui, ó, e escrevem nessa direção contrária. Na realidade, esses são equívocos que não foram revistos ou que não foram, de fato, encaminhados para seu caminho natural e normal e correto logo nos primeiros anos de escolaridade. Então, toda essa técnica, ela é extremamente importante quando a gente fala de um projeto de alfabetização. Na realidade, a outra via consiste em desenvolver as práticas de uso dessa técnica. Não adianta aprender uma técnica se você não sabe utilizá-la, se você não sabe onde utilizá-la. E aí entra a nossa questão do letramento. Então, muita gente tem dúvida sobre a ideia de alfabetização e a ideia de letramento. Pensa sempre assim, quando a gente fala da alfabetização pura e simples, a gente está falando que existe um código e que existe uma técnica específica para a gente poder codificar e decodificar aquilo que está ali colocado. Então, a gente está falando de técnica, de uma perspectiva de escrita que exige alguns conhecimentos prévios. Agora, não dá para a gente pensar em conhecer uma técnica e não saber onde utilizá-la. Essa utilização é o que a gente fala de letramento. O letramento é exatamente a função social da leitura e da escrita, que a criança precisa conhecer. Muitas vezes não se dá muito valor às questões de letramento em alguns contextos, porque acha-se que é assim, a criança tem que aprender a ler e a escrever para depois ela saber onde ela vai usar. Mas, na realidade, os usos sociais, eles estão presentes desde o momento em que essa criança está inserida no mundo da cultura escrita e da leitura. E, para isso, a gente precisa que a criança reflita e pense sobre esses usos. Então, quando a gente chama a atenção, mostra para a criança as palavras, ela vai começando a relacionar com aquilo que ela já conhece, e ela vai percebendo esse movimento de que aquilo que eu falo, eu escrevo, e ela vai dando um significado para essas situações, é quando a gente vai estar, de fato, olhando para essa perspectiva do letramento. Não adianta a gente trabalhar só com a questão da técnica. Isso gera, muitas vezes, aquilo que a gente chama de analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional por esse viés? O analfabeto funcional é aquela criança que ela até decodifica aquilo que a gente coloca para ela, mas ela não entende o uso daquilo, ela não entende qual é a significação daquela situação, onde é que aquele código que ela acabou de decifrar encontra pontos de realidade ou encontra pontos de encontro com aquilo que é a experiência dela com a leitura e com a escrita. Então, a gente vê crianças que você coloca lá uma palavra para ela ler,
e ela vai decodificando. Então, você, por exemplo, usa a expressão, eu dou uma palavra para a criança escrever, uma palavra básica. Então, vamos lá, vou pegar uma palavra tipo caneta, vamos lá. A gente oferece essa palavra para a criança. E essa criança, ela no seu processo de codificação e decodificação, ela consegue chegar aqui ao K, porque ela se apoia em alguma família silábica. K, Có, Cu. Então, ela chega aqui e ela faz K, Có, Cu, K, K. Aí ela vai aqui, Ne. Novamente, na família silábica, ela consegue algum auxílio. Então, ela chega aqui, ó, na, né, ni, nó, nu. Bom, dependendo do lugar, ela vai ler na, né, dependendo de outros lugares, ela vai ler na, ne, né? Então, vamos lembrar que a gente tem algumas questões regionais aí. Mas partindo aqui da forma como eu falo, a gente vai falar que a criança vai ler na, né, ni, nó, nu. Então, ela chega aqui, K, ela já descobriu, né. Aí ela começa aqui. Tá, té, ti, tó, tu. Tá. Então, ela é assim, ó. K. Aí vai para a segunda sílaba. Na, né, ni, né. Aí vai para a terceira. Tá, té, ti, tó. Tá. Aí você pergunta assim para ela. Ok, então o que você leu? Aí ela olhou para você, olha de novo para lá. E ela faz o quê? Tudo de novo. K, né. Tá. O que você leu? Nada. Ela não consegue juntar a questão do código, da tecnologia do código com a significação que isso tem. Esse é um problema que a gente vê e encontra facilmente com as nossas crianças, nas classes de alfabetização, e muitas vezes esse problema não está presente no primeiro ano, ou só no segundo ano de escolaridade, às vezes está presente inclusive no terceiro ano de escolaridade, ou além disso. Então, a gente tem que ter atenção quando se fala dessas questões de alfabetização e de letramento, porque, na realidade, o que a gente tem que lembrar sempre, que essas duas aprendizagens, ou seja, aprender a técnica, o código, decodificar, usar o papel, usar o lápis, e aprender também a usar isso nas práticas sociais, as mais variadas, que exigem o uso de tal técnica, são dois processos, e um não está antes do outro. São processos simultâneos e interdependentes, ou seja, alfabetização e letramento não se separam. Eu não tenho como pensar que eu vou trabalhar só o letramento com a criança e com essa proposta de trabalho só com o letramento, a criança vai se alfabetizar. Também não posso pensar em usar só a técnica, achando que a técnica vai garantir esse processo completo de acesso à cultura escrita. Não é assim que as coisas funcionam. Na realidade, as duas coisas, elas precisam acontecer simultaneamente. São dois processos que têm conceitos distintos. Conceito de alfabetização é um, conceito de letramento é outro. Mas os conceitos, gente, são teóricos. Porque quando a gente pensa, de fato, na prática, a gente tem que relacionar sempre as duas coisas. Alfabetização com letramento, letramento com alfabetização. No momento em que o processo de alfabetização de uma criança se inicia, ele precisa vir sempre acompanhado do processo de letramento, porque é justamente o processo de letramento que significa toda aquela ideia de codificação, de decodificação, ou seja, da tecnologia da escrita. Ao mesmo tempo, enquanto eu estou numa prática, que a princípio seria uma prática realizada ou diretamente relacionada às questões do letramento, eu preciso associar sempre a questão da alfabetização, porque, afinal de contas, toda a experiência que a criança tem com o texto escrito, a partir das relações que ela tem, mesmo que esse texto seja lido por uma outra pessoa, desde que haja um relacionamento significativo neste momento, isso traz também experiências para que a criança pense e reflita sobre as situações de aprendizagem, da leitura e da escrita, da técnica convencional desses dois momentos. Então,
ao se aprender uma coisa, passa a se aprender a outra. Na verdade, são processos indissociáveis, mas diferentes em termos de processos cognitivos e de produtos. Como também são diferentes os processos de alfabetização e do letramento. No entanto, diferentes, porém, sempre juntos na nossa perspectiva de realmente pensar em alfabetizar as crianças. E aí a gente tem que pensar assim, mas o que vem primeiro? Eu vou começar o meu trabalho. Primeiro eu alfabetizo, depois eu penso nas perspectivas de letramento? Primeiro eu uso o letramento e depois eu penso na alfabetização? Como é que é isso? Na realidade, essa alfabetização, aprendizagem da técnica, domínio do código e de tudo mais, não é nenhum pré-requisito para o letramento. A gente já ouviu falar, e muitas vezes você conhece algumas pessoas ainda que usam essa seguinte expressão. Para o garoto poder aprender, para o garoto poder se inserir no mundo da leitura e da escrita, ele primeiro tem que aprender a ler e a escrever. Não é assim. Esse tipo de discurso é o tipo de discurso que a gente tem que eliminar. Lembra, as duas coisas são simultâneas, então o garoto não tem que ter um pré-requisito anterior de saber, de conhecer as letras, de conhecer as sílabas, de formar palavras ou de dominar a técnica, dominar a codificação e decodificação, para que ele tenha acesso ao mundo da leitura, à cultura, à escrita, à perspectiva de poder utilizar a escrita como forma de registro. Não é isso. A alfabetização é uma parte constituinte da prática de leitura e da escrita, tem uma especificidade que não pode ser desprezada. É a esse desprezo que chamo de desinventar a alfabetização. Essa é uma expressão típica da Magda, e ela vai dizendo que quando a gente despreza essa questão da técnica da alfabetização, despreza a necessidade de sistematização da língua, isso é o que ela vai chamar de desinventar a alfabetização. Porque para ela, a sistematização é um momento extremamente importante e necessário, embora não seja nunca isolado de qualquer outra perspectiva, mas é um momento importante. Então, assim, é abandonar, esquecer, desprezar a especificidade do processo de alfabetização. Isso é justamente esse processo de desinventar a alfabetização. A alfabetização é algo que deveria ser ensinado de forma sistemática, ela não deve ficar diluída no processo de letramento. A alfabetização requer que a criança tenha um domínio de uma técnica, porém, dentro de um uso social. Não esqueçam isso. Agora, a técnica, ela existe, a técnica, ela é necessária. É preciso que a criança sistematize essas situações. Então, ela vem dizendo que uma das principais causas da gente ter esse cenário de alfabetização, que muitas vezes é um cenário tão triste ao nosso redor, da gente ver esses processos de alfabetização, muitas vezes descolados de uma coisa ou de outra. Tem muita gente dizendo que não alfabetiza, que agora só trabalha com letramento, e muita gente ainda falando dessa questão da alfabetização sozinha. Então, ela vem apontando algumas causas, e ela vem olhando de uma forma histórica para essa situação. E para ela, nos anos 80, a gente teve uma marca muito grande aqui no Brasil com a chegada das teorias que envolvem a ideia do construtivismo. Então, assim, o construtivismo, ele de fato, ele é uma teoria muito mais ampla do que aquilo que a gente conhece. Mas a forma como ele chegou aqui, a forma como ele se difundiu aqui no Brasil, especialmente, trouxe inúmeros equívocos, compreensões equivocadas, acréscimos que não são acréscimos corretos dentro da perspectiva da própria teoria, e que trouxeram diretamente impactos na forma de se alfabetizar. Vamos pensar aqui comigo. Antes dos anos 80, como se dava a alfabetização aqui no Brasil? A gente usava métodos, né? Lembra? Possivelmente você que está aí foi alfabetizado com esses métodos, né? Então, a gente tinha os métodos mais clássicos do tipo o sonho de Thalita, né? Que muita gente conhece como o pesadelo de Thalita, né? Porque era uma proposta chatinha, né? Pois é, especialmente professor, né? Então, assim, a gente tinha o sonho de Thalita, a gente tinha Pompom Meu Gatinho, a gente tinha a velha, tradicional cartilha do Vovô Viu a Uva, né?
a gente tinha as cartilhas dos métodos fônicos, do tipo casinha feliz, abelhinha, bizi-bizi e tantos outros por aí. Então, nós tínhamos esses métodos. Com toda essa discussão que chega ao Brasil, trazendo as questões do construtivismo, já envolvidos também no cenário da discussão de letramento, que também é uma discussão que surge, o que acontece com muitos professores, o que acontece com muitas escolas? Passam a questionar as suas formas de alfabetização e passam a trazer outro referencial, assumem um referencial construtivista sem, de fato, conhecer este referencial, sem, de fato, entender que construtivismo trata-se de uma teoria e não de uma metodologia. E aí, gente, o que acontece? Ninguém está aqui, e Magda também não tem essa ideia, de dizer que o construtivismo é uma proposta equivocada, de jeito nenhum. Na realidade, ela mesma coloca que a proposta construtivista é justa, pois sabe-se que é interagindo com o objeto de conhecimento que as pessoas aprendem. Não apenas a ler e escrever, mas é assim que se aprende qualquer coisa que a gente se propõe a aprender, a gente precisa aprender através da interação, interagindo com aquele objeto, criando relações com aquele objeto. E isso é fato. Isso é uma proposta desta teoria construtivista que chega até aqui e que, de fato, ninguém hoje argumenta contrariamente. Todo mundo, existe uma aquiescência em relação a esse fato. Se aprende interagindo com os objetos de conhecimento. É verdade. Mas o que acontece? O que trouxe isso para a gente? Isso trouxe para a gente uma ideia de que ninguém podia mais, então, falar em método nenhum. Método fônico? Nossa, não. Método silábico? Não. Método global? Pois todos eles estavam numa denominação meio que, nossa, que coisa horrível, não se usa mais, tudo errado, os métodos estão todos horrorosos. Essa mudança ela foi extremamente repentina. Não houve nenhum processo mais profundo, e falando assim de uma forma bem geral, tá, gente? Mas não houve nenhum processo mais profundo para se parar, para se estudar, para se refletir sobre as propostas que estavam sendo colocadas e que estavam, de fato, sendo implementadas. Então, por equívocos e por inferências falsas, passou-se a ignorar ou a menosprezar a especificidade de aquisição da técnica da escrita. Codificar e decodificar viraram nomes feios na alfabetização. Então, a ideia do construtivista, ela trouxe alguns enganos para a gente, alguns equívocos sérios, que não estavam relacionados com a ideia do construtivismo. Mas essa marca de que os métodos, então, teriam que ser eliminados, foi uma marca constante. Possivelmente, você deve lembrar de alguma experiência que você talvez tenha vivido, talvez vivido até mesmo enquanto aluno, talvez vivido já enquanto professor, de vários espaços que começaram assim, era mais ou menos assim, dormia tradicional, dormia assumindo um método, no dia seguinte acordava construtivista. Era um tal de todo mundo ser construtivista, todo mundo era construtivista, a alfabetização das escolas passou a ser uma alfabetização construtivista, mas estava todo mundo perdido, de fato, sem saber o que significava aquilo, de fato, sem saber exatamente o que fazer para dar à criança aquela possibilidade de construir o seu conhecimento em relação à leitura e à escrita. Então, na realidade, esse foi um dos principais erros. Ninguém aprende a ler e escrever se não aprender as relações entre fonemas e grafemas, para codificar e decodificar. Isso é uma parte específica do processo de aprender a ler e escrever. Linguisticamente, ler e escrever é aprender a codificar e a decodificar. Então, dentro da perspectiva da linguística, quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando de código e de você ter acesso à forma de decodificar aquilo que está escrito. Então, a falsa inferência de que se for adotada uma teoria construtivista não se pode ter um método, como se os dois fossem incompatíveis. Então, as pessoas diziam assim, então se a teoria é construtivista não pode mais ter método. Isso é completamente incompatível, a gente não pode utilizar. E, de fato, isso deixou todo o processo de alfabetização meio que no limbo. Os professores que utilizavam as cartilhas e que brigavam ainda para utilizar as cartilhas, ficaram meio que crucificados, assim, numa situação bem complexa, porque olha que horror, ainda usa cartilha.
Na realidade, o que as cartilhas traziam para a gente era a ideia de que tinha um método. Você tinha um método para alfabetizar, mas carecia de uma teoria que sustentasse por que a criança aprende melhor pela silabação, por exemplo, por que a criança aprende melhor pela palavração, por que a criança aprende melhor por uma perspectiva fônica. Careciam todas essas teorias. A gente tinha um método, então, que era raso, nada mais era do que uma aplicação de alguma técnica elaborada por alguém sem nenhum pressuposto teórico mais forte que fundamentasse essas possibilidades. Agora, o que a gente tem? Hoje, todo mundo tem a teoria, mas, na realidade, cadê a metodologia? Essa é a nossa questão. A teoria construtivista está aí de novo. Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá.